Na aula de hoje será trabalhado o módulo FileDialog. Esse módulo permite que sejam criadas caixas de diálogo, as quais o usuário pode acessar diretórios da máquina, abrir, criar e até mesmo alterar arquivos. Basicamente, o que esse módulo faz é criar de forma simples e precisa para as nossas necessidades um explorador de arquivos. Nessa aula, o foco será nos diálogos que permitem a abertura de um único arquivo. E para entender a funcionalidade do módulo, vamos para o código. Como esse módulo não pode ser acessado diretamente utilizando a abreviação TK que a gente sempre usa, deve ser feita a importação separada. Então nós vamos dizer que da biblioteca tkinter, nós vamos importar o módulo FileDialog. Aproveitando o conteúdo da última aula, eu vou criar um simples menu para a gente adicionar esses diálogos. Então, eu vou criar um menu principal, então tk.menu, e esse menu vai estar na nossa tela. Além disso, nós temos que configurar a nossa interface, dizendo que o menu será o self.menu. Agora, eu posso adicionar no /menu um comando, que terá como texto ler arquivo. Copiando essa sintaxe, eu vou criar uma segunda opção que vai ter como texto a string abrir diretório do arquivo. Agora, nessa primeira opção ler arquivo do nosso menu, eu vou adicionar a propriedade command que vai ligar a um método chamado ler arquivo. Esse método não existe e eu vou criar aqui fora, e a única coisa que tem entre os parênteses é o self. Dentro desse método, vamos trabalhar o primeiro método do módulo FileDialog, o askOpenFile. O que esse método faz é abrir uma caixa de diálogo, a qual o usuário pode selecionar um arquivo, e o conteúdo desse arquivo será retornado como string. Para isso, nós devemos criar um objeto, que eu vou colocar como self.arquivo, e em seguida vamos igualar ao módulo que a gente importou, o FileDialog, e acessar através do ponto o método askOpenFile. Entre os parênteses, nós devemos e podemos inserir diversas opções. A primeira e a mais importante para esse método é o uso da opção mode. Basicamente, estamos dizendo o seguinte: quando o usuário escolher um arquivo, de qual modo esse arquivo será acessado? E obrigatoriamente, para o askOpenFile, nós devemos inserir o valor R para a leitura. Ou seja, todo o conteúdo do arquivo que o usuário escolher será lido e codificado nesse objeto self.arquivo. Essa é a única opção obrigatória, mas a gente pode inserir outras opções nesse método. Então, por exemplo, nós podemos informar qual será o diretório inicial que será acessado assim que o diálogo abrir. Para isso, nós vamos utilizar a opção initialDir e informamos qual será o diretório. Se inserirmos entre as aspas somente a barra, o diretório acessado será o diretório C. E se quisermos acessar, por exemplo, o desktop, nós não precisamos inserir todo o caminho manualmente. É só inserir o nome da pasta após a barra, que no caso é o desktop, e o Python ele já vai se encarregar de acessar essa pasta se ela existir. Agora, nós podemos também definir um título para esse dialog, com essa opção title, e definir uma string, que eu vou pôr como selecione um arquivo. E a última opção que é bom inserir, mas não é obrigatório, são os tipos de arquivos que poderão ser abertos. Por exemplo, eu quero que seja aberto somente arquivos com a extensão .txt. Para isso, eu uso a opção File Types. E entre os parênteses, nós devemos inserir tuplas, sendo o primeiro valor o texto que será mostrado, por exemplo, arquivos de texto, e o segundo valor é a extensão permitida, que no caso é o .txt. E aqui podemos passar N extensões em formato de tuplas para essa opção. Se eu quiser também arquivos Python, eu posso criar uma outra tupla
e passar como primeiro valor o texto arquivos Python e a extensão como sendo .py. Vale ressaltar que quando o valor não importa, nós inserimos o asterisco. Então, antes dessas extensões .py e .txt, costuma-se inserir o asterisco, de forma que o título do arquivo não influencie. Se você quiser permitir que todas as extensões sejam válidas, após o ponto, é só inserir também o asterisco. Continuando com a nossa sintaxe, fora desse método, eu posso definir uma nova variável, que eu vou chamar de self.conteúdo, e igualar ao objeto self.arquivo utilizando o método read. Esse método vai ler todo o conteúdo do arquivo selecionado pelo usuário, linha a linha, e vai salvar na variável self.conteúdo. Agora, eu vou printar esse self.conteúdo. E para o teste, na área de trabalho, eu vou criar um arquivo .txt com o nome teste, e o texto que vai estar dentro desse arquivo será Olá Mundo. Salvando esse arquivo e voltando para o nosso código, eu vou salvar e executar esse arquivo. Vocês podem ver que deu erro de sintaxe, isso porque nessa opção File Types é necessário o sinal de igual antes do parênteses. Eu esqueci de colocar. Agora sim, se eu executar esse arquivo, a nossa interface será aberta e aqui tem o nosso menu com as opções. Eu vou clicar na opção Ler Arquivo, que vai acionar o método Ler Arquivo, e com esse método será aberto um diálogo. Esse diálogo ele tem o título que a gente definiu na opção Title, ele está no diretório inicial Desktop, como vocês podem ver, e nessa caixa de combinação existem as duas opções que eu defini aqui, com as extensões permitidas. Então, se eu clicar, por exemplo, nesse arquivo .txt que eu acabei de criar e clicar em abrir, será printado aqui no console a informação daquele arquivo. Se eu, por exemplo, trocar o tipo de arquivo de texto para arquivos Python, eu posso acessar, por exemplo, o conteúdo da última aula sobre menus. Então, clicando aqui no arquivo .python e abrindo, será printado no console todo o código-fonte que a gente criou na última aula. Agora vamos explorar o método askOpenFileName. A diferença desse método para o askOpenFile é que, quando o usuário selecionar um arquivo, o conteúdo não será acessado. O que esse método retorna é o caminho até o arquivo selecionado. Então, no código, eu vou criar um segundo método chamado abredir. Entre os parênteses será escrito somente o self. E eu vou ligar esse método com a opção abrir diretório, utilizando a opção command. Dentro desse método abredir, a gente vai fazer o mesmo processo, criando um objeto self.arquivo2, para não repetir o mesmo nome de objeto, que será igual ao FileDialog.askOpenFileName. Entre os parênteses, não será mais necessário informar o modo como o arquivo será acessado. Isso porque esse askOpenFileName retorna somente o caminho e não o conteúdo do arquivo. Então, o que nos resta é personalizar de acordo com o nosso gosto esse diálogo. Vale ressaltar que algumas opções podem ser utilizadas em qualquer método. Nessa ideia, eu vou informar que o diretório inicial será também o desktop. Então, eu vou copiar a sintaxe que eu coloquei no método ler arquivo. O título eu vou deixar o mesmo e também as extensões. Uma opção que vale a nossa atenção é a Initial File. Como o próprio nome diz, nós definimos um arquivo inicial, que estará selecionado assim que o diálogo for aberto. Então, por exemplo, eu vou definir
que o nosso arquivo de texto chamado teste seja aberto. Portanto, eu vou escrever nessa opção, entre as aspas, o arquivo teste.txt. Pronto, com isso a gente pode prosseguir com o código. Se esse método askOpenFileName retorna o caminho do arquivo, então nós podemos printar diretamente o objeto self.arquivo2. Salvando esse arquivo e executando o código, nós vamos ter a mesma interface, porém, se eu clicar em abrir o diretório do arquivo, que vai utilizar o método abrir, vocês vão ver que o arquivo teste.txt ele já está selecionado. Se eu clicar em abrir diretamente, sem clicar em nada dessas pastas, será printado no console o caminho que leva até esse arquivo. Clicando novamente aqui e mudando as extensões, eu posso também encontrar o caminho para outros arquivos, como vocês podem ver. Essa foi a aula de hoje, focando na parte de diálogos para a abertura de arquivos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.